No início de fevereiro de 2021, uma gravação extremamente perturbadora foi publicada no canal Arnold Outdoors, no YouTube, deixando muitos espectadores impressionados com o que aconteceu. No vídeo, Arnold e um amigo se aventuram por uma região completamente isolada, percorrendo quilômetros em meio à paisagem congelada e coberta de neve nos arredores de Bend, no Oregon. Preparados para enfrentar o frio, eles planejavam passar a noite acampando durante uma expedição off-road de inverno. A ideia era simplesmente relaxar sob as estrelas e aproveitar uma noite tranquila no deserto de altitude, algo que eles já haviam feito inúmeras vezes antes. Mas quando a escuridão tomou conta daquela região isolada, o que deveria ser apenas mais uma noite de acampamento rapidamente se transformou em um verdadeiro pesadelo. It really sounds like it's coming from that way to me. They're right fucking there, dude. Kill the lights. Para entender como aquela noite saiu do controle tão rapidamente, precisamos voltar algumas horas até o momento em que tudo começou. Eles já haviam dirigido por quilômetros, se afastando cada vez mais da civilização enquanto avançavam pelas trilhas remotas próximas a Bend. Quando anoiteceu e a neve começou a ficar mais intensa, os dois ainda procuravam um lugar adequado para montar acampamento. Por isso, decidiram seguir ainda mais para dentro das montanhas. Até que, em meio à escuridão completa, pararam o veículo para verificar um possível local onde poderiam passar a noite. Porém, enquanto observavam a linha das árvores, perceberam algumas luzes estranhas se movimentando pela floresta. E fosse lá quem estivesse carregando aquelas luzes, estava vindo diretamente na direção deles. Still trying to find a spot. We found another little off-road, offshoot road. So we're in the middle of flipping nowhere. You can't even see nothing. And over there you can see one lone little, or Yeah. two actually. Yeah, you can't That see looks shit. like fire to me. Yeah. Maybe a fire, Possibly. 2 or 3 miles off, and another little light way off. But there, yeah, we're not gonna know what this place even looks like till tomorrow, so. Alright, so we gotta leave. There's creepy ass people with red headlamps coming towards us out of the woods, Well, here's what happened. about 400 yards off. No, not even. Like 300. Yeah, 300 yards, and once we parked, back up a little. That's what I'm doing, man. They separated from each other. Well, let's start from the beginning. Yeah. There's 2 people with red headlamps on and 2 people with bright headlamps on. Yeah. And you can see them moving. We can see silhouettes against the moonshine. Yep. There's what little bit of lights out here. And you can tell by the way they were bobbing that it was clearly people. And they were walking towards us. And it's the kind of red headlamps, That you know, can't see very well. you can't see very well. But you can spot critters and stuff. I don't Yeah, know. and, Too creepy for me, man. And they were splitting up and heading down towards us. So no, Yeah. we're out of here. We'll find somewhere else. So Yeah, they were spreading out and Yeah. heading towards us. Oh, It was yeah. pretty freaky. Depois de fugirem das figuras misteriosas que estavam na floresta, os dois amigos seguiram ainda mais para dentro do deserto de altitude em busca de outro lugar para acampar, esperando que a pior parte daquela noite já tivesse ficado para trás. Depois de algum tempo, encontraram um ponto isolado fora das estradas principais e cercado por neve praticamente intocada. Não havia qualquer sinal de outras pessoas por perto, então finalmente parecia que estavam seguros. Por volta das 11h30 da noite, com a temperatura já abaixo de zero, os dois estavam acomodados em seu abrigo e começavam a relaxar perto da fogueira. Mas aquela sensação de tranquilidade durou pouco. De repente, o som de disparos ecoou nas proximidades, quebrando completamente o silêncio da noite. Out in the middle of nowhere. yeah, kind of. You hear that? Yeah, what was that? A gunshot? Gunshot or a vehicle? Vehicle. Sound like a vehicle on a gravel road. Almost sound like gunshots. It did almost sound like gunshots echoing, but there's lots of people out here. Definitely a gunshot. Close. Really close. Like within a mile. Probably within fucking half a Half a mile. Sounds like a 22, and it sounds like it's coming from that way. Sounds like it's coming from behind you. It's 11:30. Someone must be going to bed. Shooting guns off before they go to bed or Yeah, something. scare all the coyotes off. Sounded like a 22 to me. Kinda, yeah. Cracky, snappy. It's really close though. Like, Yeah, normally I would answer, but
with those freaks earlier. Yeah, I don't like those freaks, man. It really sounds like it's coming from that way to me. I'm gonna turn my head. No início, eles tentaram acreditar que aqueles tiros vinham apenas de pessoas praticando tiro ao alvo à distância. Da mesma forma, imaginaram que o leve barulho de um motor fosse apenas algum veículo passando longe dali, do outro lado das árvores. Mas em questão de minutos, os sons começaram a se aproximar rapidamente. Os disparos, que antes pareciam distantes, ficavam cada vez mais próximos. Ao mesmo tempo, o ruído discreto do motor se transformou no ronco forte e agressivo de um veículo acelerando pela trilha, e ele estava vindo diretamente na direção do acampamento. Quando perceberam que um veículo realmente se aproximava deles em meio à escuridão total, os dois imediatamente pegaram suas armas e se prepararam para o que quer que estivesse vindo por aquela trilha. I'm not gonna shoot unless I show you. 1022. Hang on. I feel like we should at least once. Just one shot. So they can't pinpoint us, but they know we're here. You know what I mean? Oh, you got an extra round? Don't shoot. I have one extra silver tip No, don't do that. vehicle. It sounds like they're moving. Let's turn that off. Yeah, that sounded like a vehicle to me. They're right fucking there, dude. They're like driving around shooting. Hooting and hollering and shooting. It's teenagers hooting and hollering. Kill the lights. They might shoot at us. Kill it and get low. For real. Em uma tentativa desesperada de não serem vistos, eles correram para se esconder e desligaram toda a energia do equipamento, fazendo o possível para desaparecer completamente na escuridão. Deitados sobre a neve, mantiveram suas armas apontadas na direção do som do motor. Sem se mover, esperavam que o veículo simplesmente passasse direto pelo local sem perceber que eles estavam ali. Por alguns instantes, pareceu que o plano havia funcionado. Os disparos e o veículo aparentemente estavam se afastando. Mas havia uma coisa que eles não podiam simplesmente desligar. Embora as lanternas estivessem apagadas, a fogueira que haviam acendido continuava queimando e iluminando o acampamento. Em questão de segundos, aquilo que eles mais temiam aconteceu. O veículo diminuiu a velocidade e as pessoas dentro dele perceberam o brilho da fogueira entre as árvores. For real. Fire! Where? It's like, fire, don't fire. God dang, right there. No. I'm pretty sure he said, fire. The one dude said, Oh, yeah. where? And then he said, God dang, right there. Yeah, Pointing towards our fire. Yeah. Like they saw our fire. Fucking rednecks, dude. We got some redneck hill folk driving down the road in the middle of the night, just shooting randomly off into the hills. No, it was probably fucking just dumb fucking. City fucks. They were shooting a 22 though. Yeah, We got a lot of firepower here. yeah, for sure. Definitely take care of ourselves if we needed to. That's freaky, man. If someone was out here just sleeping or whatever, man, it's 11:30 at night. Yeah. Fucking assholes. Depois do que pareceu uma eternidade, o veículo finalmente foi embora, desaparecendo na escuridão da floresta enquanto o barulho do motor e os disparos se tornavam cada vez mais distantes. Por alguns instantes, os dois sentiram certo alívio. A ameaça imediata parecia ter passado, mas dormir estava completamente fora de questão. Com a temperatura caindo muito abaixo de zero, eles permaneceram em alerta máximo dentro do abrigo, segurando suas armas e observando atentamente a linha das árvores até o amanhecer. Quando o dia finalmente clareou, a neve revelou sinais assustadores do que havia acontecido durante a madrugada. Marcas profundas de pneus passavam bem ao lado do acampamento, enquanto cápsulas de munição vazias estavam espalhadas pela trilha. Ao relembrarem tudo o que aconteceu, os dois perceberam o quão pequena havia sido a diferença entre um encontro extremamente tenso e uma tragédia.
Aquela noite serviu como um lembrete perturbador de que apenas alguns metros ou alguns segundos poderiam ter feito aquela história terminar de uma maneira completamente diferente. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixe o like e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Diferente dos campings tradicionais e cheios de pessoas, o canal japonês Cam Prime é conhecido por procurar lugares onde a maioria das pessoas jamais pensaria em passar a noite. Usando mapas de satélite, o criador busca pequenas áreas isoladas, escondidas no meio de florestas, onde registra noites tranquilas de acampamento longe de qualquer sinal de civilização. Mas no dia 7 de março de 2026, um desses lugares reservava algo inesperado bem ao lado do acampamento. Depois de dirigir até uma região remota da floresta, ele encontrou uma pequena clareira cercada por árvores. Parecia o lugar perfeito para estacionar o veículo e passar a noite sozinho. Porém, bem ao lado da clareira, havia uma casa abandonada. Uma construção vazia, esquecida no meio da floresta. Durante a noite, ele montou seu acampamento ao lado do veículo, preparou comida, acendeu uma pequena fogueira e assou batatas doces. Até aquele momento, nada parecia fora do normal. Não havia nenhuma luz dentro da casa, nenhum movimento e nenhum sinal evidente de que alguém tivesse passado por ali nos últimos anos. Mais tarde, enquanto estava dentro do veículo, ele ouviu alguma coisa se movimentando do lado de fora. Ao olhar pela janela, percebeu 2 pontos brilhantes avançando pela escuridão em direção ao acampamento. Por alguns instantes, ele não conseguiu identificar o que estava se aproximando, nem sabia se aquilo poderia ter alguma relação com a sensação estranha que havia sentido anteriormente. Ele permaneceu dentro do veículo, observando enquanto a figura se aproximava lentamente. Mas quando finalmente conseguiu enxergá-la melhor, a explicação acabou sendo muito mais simples. O visitante era apenas um guaxinim passando pela floresta. Depois desse encontro, ele continuou sua noite dentro do veículo. Mais tarde, enquanto tentava relaxar, decidiu assistir ao filme de terror Pânico na Floresta, que conta a história de pessoas presas em uma região isolada enquanto são perseguidas por canibais. E do lado de fora de seu próprio veículo, o cenário não era muito diferente. Uma floresta completamente escura e uma casa abandonada, isolada bem ao lado de onde ele estava. Provavelmente não era o melhor filme para assistir naquela situação, mas devo dizer que é um dos filmes de terror que eu mais gosto. Depois de algum tempo, ele precisou ir ao banheiro e decidiu sair novamente do veículo.
Enquanto caminhava pela floresta, percebeu que seus olhos voltavam constantemente para a casa abandonada. Então, decidiu se aproximar para verificar se poderia usar a construção. Ao chegar até a casa, encontrou sinais de que pessoas haviam morado ali no passado. Porém, todas as entradas que tentou abrir estavam trancadas. Enquanto caminhava pelos fundos da construção, teve a impressão de ter visto alguma coisa se movimentando nas proximidades. Ele parou e observou atentamente, mas não conseguiu identificar o que havia visto. Sem conseguir entrar na casa, ele voltou para o veículo. Quando amanheceu, a construção abandonada não parecia diferente de como estava, sinal que não houve movimentação. Apesar do cenário ser um puro filme de terror, nada aconteceu. Então, ele arrumou seus equipamentos e deixou a floresta para trás. Old Southern Pine é um canal em que o criador costuma publicar vídeos de suas aventuras acampando e pescando em diferentes florestas, muitas vezes acompanhado de sua cadelinha, Fiona. Ultimamente, ele tem passado as noites em um pequeno trailer durante seus acampamentos, mas também já houve várias ocasiões em que preferiu dormir em uma barraca, algo que certamente oferece menos proteção, principalmente quando se está acompanhado de um cachorro pequeno. Porém, em um vídeo publicado em 2024, ele decidiu fazer algo diferente. O plano era se aventurar sozinho nas profundezas da floresta e passar a noite usando apenas uma rede e uma lona como abrigo. E, como de costume, Fiona foi junto com ele. Ele chegou ao local de caminhonete e estacionou às margens da estrada. Em seguida, ele e Fiona começaram a caminhar cada vez mais para dentro da floresta, procurando um lugar adequado onde pudessem montar acampamento e se sentir seguros. Depois de algum tempo, encontraram um ponto que, pelo menos naquele momento, parecia tranquilo o suficiente. Então, ele começou a preparar o acampamento. Hey y'all, welcome back to the channel, Old Southern Pine. Thanks for joining us on another adventure. Today we are hammock camping in a Minnesota state forest, and for those of you guys who have watched the channel before, you guys know that anytime I can go hammock camping, I'm a happy man. We got a brand new hammock here from One Wind Outdoors and a new tarp from Unigear. Those both went up nicely. We've just got the tarp thrown back over here. I've already got it rigged up so that as soon as we get ready for bed, we can just guy it out, take it down, and call it good. Enquanto organizava suas coisas e recolhia madeira para fazer uma fogueira, a noite começou a tomar conta da floresta. A cada minuto, tudo ao redor ficava mais escuro, mas junto com a escuridão surgiu outra coisa. Algo que poderia representar uma ameaça bastante séria para a pequena Fiona. Yeah, stay. Sabendo do possível perigo e preocupado com a segurança de Fiona, ele não perdeu tempo.
Imediatamente começou a caminhar de volta em direção à caminhonete para deixar a cadelinha protegida dentro do veículo. Coyotes started sounding off, like very, very close to us, 2 packs, one on either side of us. So I am hiking out right now, just carrying Fiona in my camera bag so that I can get her safely locked into the truck. Then I'm gonna hike it back in here to pack up the rest of the stuff. All right, y'all, we got Fiona back in the truck, and we are hiking back out to get our stuff. You can see the light that I left on back up there for us at camp. I'm sorry that we couldn't get this all together for you guys. Depois de deixar Fiona em segurança na caminhonete, ele retornou ao acampamento para buscar o restante de seus pertences. E essa acabou sendo uma decisão muito acertada, principalmente porque eles nem sequer passariam a noite dentro de uma barraca. O abrigo seria apenas uma rede. Embora coiotes normalmente não sejam conhecidos por se aproximarem de seres humanos, quando se trata de cachorros pequenos, a situação pode ser bem diferente. Tudo indica que era a época de acasalamento dos coiotes, período em que esses animais podem se tornar muito mais agressivos. Além disso, naquele mesmo entardecer, 2 grupos de coiotes chegaram perto o suficiente para serem vistos. Quem acompanha esse tipo de conteúdo há algum tempo provavelmente já viu casos em que coiotes realmente atacaram cachorros. Portanto, esse definitivamente não era um risco que ele gostaria de correr no meio da madrugada enquanto estivesse dormindo. Talvez aquele encontro não representasse uma ameaça direta ao próprio criador, mas havia um perigo real para sua pequena cadela. E para muitas pessoas, isso é tão grave quanto. Em uma sessão de perguntas e respostas, ele explicou que sempre escolhe o lugar onde vai acampar, levando em consideração também a forma como Fiona está se sentindo. E se alguma coisa parece errada, ele não pensa 2 vezes antes de ir embora. Pelo menos ele se preocupa com o bem-estar da cadela e tomou a decisão certa. Em uma noite de Halloween, Andy decidiu embarcar em uma aventura bastante incomum, passar a madrugada acampando dentro de um cemitério. Como não queria chamar atenção, ele sabia que precisaria agir com muita discrição e cautela. Para chegar ao local escolhido, Andy deixou a estrada principal e seguiu cuidadosamente a pé, tentando permanecer despercebido enquanto avançava em direção ao cemitério isolado. So I'm just in the area. And I'm going to walk about a mile to the spot of doom, and I really have to watch what I'm doing here. Like, this is not joking. I could get busted here, like wide open, taking a bit of a risk, but you know, got to do it, haven't you? So we'll come back. We'll come back when we're a bit more in there, off this main road. Busy this road, like. Nice. Look at that. I'll swap you my little van for that. Right, this is the bit where I've got to be careful. Andy conseguiu entrar no cemitério sem maiores problemas, porém, logo no início, algumas falhas inesperadas na câmera começaram a acontecer, aumentando ainda mais a tensão daquela noite. Oh man, the light keeps going off on the camera. Depois de procurar um pouco, Andy encontrou uma área aparentemente livre e afastada das sepulturas. Ali, começou a preparar seu saco de bivac e organizar os equipamentos para passar a noite. Nas proximidades havia uma casa com algumas luzes acesas. Embora aparentemente não houvesse ninguém por lá durante a noite, a presença daquela construção fez com que Andy permanecesse ainda mais atento ao que acontecia ao redor. So I'm just sitting. There's a house over there, you see, with the lights on, but I think they've got the blinds down, so I should be all right. I don't think anybody comes here. Enquanto se acomodava, ele percebeu outro detalhe curioso. Algumas das lápides pareciam estar viradas para o lado errado. Era uma característica estranha que tornava a atmosfera daquele cemitério ainda mais peculiar. That's facing the other way, by the way. I've picked the spot where there's no grave. But you see, as you can see, or you might be able to see, they're facing that way and I'm facing this way.
And that there is the one, but there's nothing here. Cercado pelas sepulturas, Andy decidiu contar uma experiência sobrenatural que havia vivido pessoalmente. Segundo ele, tudo aconteceu em seu antigo apartamento, onde passou por uma situação perturbadora envolvendo sensações físicas inexplicáveis. Mais tarde, ele ainda descobriria uma informação assustadora relacionada à pessoa que havia morado naquele apartamento antes dele. Contar aquela história no meio de um cemitério, em plena noite de Halloween, só tornou o clima ainda mais sinistro e serviu como uma espécie de preparação para o que poderia acontecer durante a madrugada. Bit cross. Is this the place for jokes? Anyway, I can tell a ghost story while I was here. A story that happened to me, actually, a true story. I was lying in bed in my old flat, one of my old flats, years ago. Must have been about 15 years ago, but no, maybe it's about 18 years ago when I first came back to Blythe. I'd only been in the flat about, I don't know, 2 months, something like that. I had no furniture, so I used to sleep on the floor, on a mattress on the floor. And it was really, like, I think it was quite warm. The heating was on, and I was just lying in bed, you know, like lying on your side, and I felt like a right shove on my shoulder, and I thought, oh, I woke up, I'm like, eh, I thought I dreamt it, like, I thought, oh, I've been dreaming, and then I felt it again. I was wide awake. I was like, oh shit, and I had me back to a cupboard, which was like in the living room was a cupboard. Flat was one of them flats. Anyway, oh man, I freaked out, and the room was freezing cold, absolutely freezing cold. It happened again, one more time. It happened one more time, and I told some woman from the council. She came out. Yeah, I was living in a council flat then. She came out to see that there was some work needed doing anyway. And she came out, and I was telling her about that, and she started getting all like jittery and all that. She says, "Oh God, don't say that." I'm like, "Why?" She says, "It was the previous tenant died in that living room." I was like, "What?" No, I don't believe in ghosts, right? I'm like the Ghostbusters. I ain't afraid of no ghost. I don't know if I believe in them or not. I don't know. I'm skeptical. But that really happened. That I didn't dream that. I thought I dreamt the first shove, but the second one, definitely, I was wide awake then. I didn't like it. It never happened again though. After the woman told us that, it never happened again, which was weird. And I lived there for a good 12 years after that. I did eventually get a bed. It's very strange. Mais tarde, quando finalmente tentou dormir, Andy começou a ser incomodado por diferentes sons ao seu redor. Entre eles estavam o canto de corujas e alguns ruídos inquietantes produzidos por cavalos nas proximidades. Na escuridão, cercado por sepulturas, qualquer barulho parecia muito mais ameaçador. E naquele ambiente, distinguir uma ameaça real de simples sons da natureza se tornava cada vez mais difícil. There's all sorts of noises. I mean, there's owls, there's horses over the back there. They creeped us out. They were wandering around before. I don't know what the hell they were. But I'm about to get in me crypt. I'm in me bivvy. And like, get my head down, see if I can get some sleep. Oh! Ooh! I can't see a flipping thing. This is where I am anyway. Em determinado momento, Andy contou outra história sobrenatural. Dessa vez, o relato envolvia seu pai e um encontro misterioso com uma senhora idosa dentro de um hotel. A história incluía detalhes inquietantes sobre a aparência daquela mulher e, principalmente, sobre a forma inexplicável como ela simplesmente desapareceu. Got another ghostly encounter. This one's about my dad, who was an ex-policeman, right? And he wasn't one for making things up like daft stories, you know what I mean? And he was at Bamborough
in the Lord Crew Hotel in Bamborough, and you know, he was like working there after he retired, and it was after hours, everybody'd gone. This is about 1989 or something like that, 88, 89, long time ago. And he was telling us that he was sitting in the bar at night. He'd locked up, cleaned up, everybody'd gone. He was the last one. He was staying in the hotel. He had a room in the hotel. And he says he was sitting at the bar. He was just having a little, you know, after work nip, as you did in them days. And he says, ooh, he says, all of a sudden, it went really cold in the room. That seems to be the pattern, doesn't it? It goes cold. He says it went really cold where he was in the bar, and all the hairs on the back of his neck were standing up, and he was freaked out, you know. And as he's telling me this, I'm getting all freaked out. I'm like, aye? He says, and he turned round, and there's this little old lady standing in between the two bars beside him. Just this little tiny old lady. And he goes, oh. I said, what do you want? What are you doing here? And she kind of looked at him, just looked at him. And he says her eyes were black, like just nothing there, you know. And then she turned round. I'm getting freaked out just talking about this, remembering back what he was telling us. It scared the life out of me at the time. And he says she turned around and she just walked off, vanished into the next bar. And he sat there and he got up to go and like look, and there was nobody there, like nobody. And he was telling the owner about it the next day. And the owner, Brian, says, he goes, oh yeah, he says, that'll be Dorothy Foster. He's gone, what? He says, oh yeah, she's been seen in a few of the rooms. There's quite a few visitors, for the guests and all that have reported seeing a strange little old lady just wandering around and like appearing in their rooms and all that. I'm like, oh, I'm never staying there. Apparently to this day still happens. So the Lord Crew Arms in Bamborough, look it up and see what you think. But it was a scary, it was a spooky little story, that, like, because there was a painting of the woman. I'm sure they used to own the castle. There was a painting of this woman on the wall in the Lord Crew, and it was one of them old-fashioned ones, you know, like the Anne Boleyn looking thing. And if you walked past it, the eyes were black, and they had that thing where wherever you go in the room, the eyes follow you. And I experienced that. My dad says, oh, the eyes follow you in that painting. I'm like, ah, you're talking rubbish. But they really did. Wherever you walk past it, and it was like the eyes were looking at you. It was horrible. I don't know if that painting's still there. I'd like to find out. But God. Apesar de estar passando a madrugada dentro de um cemitério, Andy explicou que o medo não vinha necessariamente da possibilidade de encontrar fantasmas. O que realmente mantinha a atenção era a possibilidade de alguma pessoa aparecer inesperadamente no local. I thought it would be a lot more scary in the graveyard, but it's not. It's just tense in case somebody comes. So it's not the ghosts that I'm bothered about, it's the bloody humans. Em determinado momento, uma luz surgiu repentinamente à distância. Andy imediatamente ficou em alerta. A situação deixou evidente o quanto ele estava vulnerável naquele lugar e reforçou que sua maior preocupação não eram possíveis entidades sobrenaturais, mas sim ser descoberto por outras pessoas durante a madrugada. So I get busted here, like I'll get chucked out. That's the worst that can happen. Yeah, I know they'll just tell us to move. But yeah, I'm alright with it. Quando o amanhecer começou a se aproximar, Andy decidiu desmontar o acampamento e guardar seus equipamentos. Ele fez questão de não deixar nenhum vestígio de que havia passado a noite naquele lugar. No fim das contas, nenhum acontecimento sobrenatural foi registrado durante o acampamento. Mesmo assim, Andy ainda tinha a esperança de que a câmera de trilha instalada no local pudesse ter capturado alguma coisa interessante durante a madrugada. I've left no trace here, look.
as I found it. No trace. This is where I was, that little dry bit there. I've left because well, it's early in the morning, like. Something, oh, I don't know. It's early in the morning and it's raining. I've got some shelter from the trees, the creepy trees. But that was it, Halloween. Spooky Halloween stealth camp done. No spooks reported. I've got the trail camera out. Lights off again. I've got the trail camera out. Light problems. I've got the trail camera out there, so I'll have to look at the footage on there, see if there's anything worth putting on. Probably not. But yeah, I'm just double checking I've left nothing. Because, you know, you don't want to leave note here, do you? Relembrando tudo o que havia acontecido, Andy comentou que havia sobrevivido àquela noite e parecia aliviado por finalmente estar indo embora para voltar ao trabalho. Antes de encerrar, desejou um feliz Halloween aos espectadores. E você, passaria uma noite naquele cemitério? Conta aí nos comentários. Tom mantém um canal britânico dedicado a acampamentos selvagens e solitários, seguindo quase sempre a mesma proposta. Ele escolhe um lugar tranquilo, leva apenas o equipamento essencial, conta com a companhia de sua cadela e simplesmente espera para ver o que a noite reserva. No dia 4 de agosto de 2024, Tom escolheu uma área de floresta conhecida localmente por um apelido relacionado justamente ao que algumas pessoas afirmam existir por lá. Como fazia normalmente, ele entrou na mata acompanhado de sua cadela e começou a preparar o acampamento antes de escurecer. Mas aquela floresta não permaneceu normal por muito tempo. Assim que a luz do dia desapareceu, todos os sons naturais ao redor simplesmente cessaram. Os pássaros, os insetos e aquele ruído constante que normalmente preenche as florestas britânicas depois do anoitecer, desapareceram completamente. Quem passa muito tempo acampando conhece bem esse tipo de silêncio absoluto. E geralmente, ele não é um bom sinal. He keeps looking over there. His tail. It's just completely dropped. He keeps looking in that direction. Just birds, mate, just birds. Yeah. A cadela de Tom foi a primeira a perceber que alguma coisa estava errada. Muito antes de qualquer coisa aparecer diante da câmera, ela já estava completamente concentrada na linha das árvores. A cadela rosnava baixo e tremia visivelmente, mas não parecia estar tremendo por causa do frio. Um cachorro não precisa fingir medo diante de uma câmera. Foi então que os assobios começaram. Não pareciam pássaros e também não eram o vento passando pelos galhos. Eram assobios ritmados e aparentemente intencionais, ecoando pela floresta em intervalos regulares demais para parecerem aleatórios. Era quase como se alguma coisa estivesse respondendo a si mesma. Ou talvez respondendo a Tom. If Archie wasn't fixating on one point in that forest, maybe I would have stuck it out. I was thinking, just... Because that was my plan. I was going to do this. I was going to just set up my chair, have a little sit, have a chat to the camera, calm myself down, have some food, but just pulling the chair out and making noise. And I was like, this feels off. Maybe Archie saw a deer. But look at him now, he's just chilled out now. 2 camps. I've had to make a very quick decision on whether or not I'm going to stay or leave. And in one camp, I stayed. In another one, Mesmo naquele momento, Tom ainda tentava se convencer de que deveria permanecer no acampamento. E é justamente isso que faz a gravação parecer tão genuína.
Quando alguém está realmente tranquilo, não precisa ficar tentando convencer a si mesmo de que está sendo corajoso. É possível ouvir Tom debatendo consigo mesmo em tempo real, tentando decidir se desmontar tudo naquele momento significaria admitir que estava com medo diante de um público que nem sequer havia assistido ao vídeo ainda, até que alguma coisa pesada caiu no chão a poucos metros da barraca. Once again, feel that overwhelming urge to get the hell out and just go, which is exactly what I'm doing. I can't wait to look back at this footage and determine whether, like, my fears were justified, if it was just like my mind clearly playing tricks on me. That Archie was actually super calm and that it was nothing. But man, that didn't feel like nothing. Right now it doesn't feel like, you've probably noticed my voice has gone quieter. This whole thing felt off. Foi nesse momento que qualquer dúvida sobre permanecer ali desapareceu. A partir dali, Tom já não tentava mais narrar a situação com tranquilidade. Ele começa a falar baixo, quase sussurrando, enquanto sua respiração fica cada vez mais ofegante. Sem perder tempo, começa a jogar os equipamentos ainda parcialmente desmontados dentro das bolsas. Em plena escuridão, Tom e sua cadela deixam a floresta às pressas, e ela parecia tão desesperada para sair daquele lugar quanto ele. Não houve uma explicação clara. Tom nunca conseguiu confirmar o que provocou aquele barulho pesado perto da barraca, muito menos explicar por que toda a floresta havia ficado completamente silenciosa cerca de 1 hora antes. Holy crap. Mate. Maybe I should quit camping. As I'm like looking out and thinking, right, I'm wrapping up this video. This is gonna be the last shot of the video. I'm gonna record myself looking out over the forest, you know, just looking out over the forest, saying, yeah, no, I don't feel any guilt about the decision I've made, because I don't, you know, these are my closing thoughts on the whole situation. End of video, bang. Right as that happens, I hear a noise from the forest area that I was just at that was like, "Arr!" And I'm not even joking, that sounds like I'm taking the mick, but I'm not. And then all of the birds, all of the crows, which I hadn't heard, there were crows about, but they were like in the fields. Depois daquela noite, Tom não voltou ao local para gravar tranquilamente e tentar explicar o que acreditava ter acontecido. Em vez disso, publicou um vídeo completamente diferente. Nele, deixou claro que jamais voltaria a acampar sozinho naquela parte da floresta. Quando decidiu retornar ao local, levou alguns amigos com ele. E mesmo acompanhado, não permaneceu ali durante toda a noite. Seja lá o que Tom acredita ter ouvido naquela floresta, a experiência não mudou apenas o tipo de conteúdo que ele publica, mudou também a maneira como ele passou a acampar. Obrigado por assistir até o final, veja os últimos vídeos postados no canal e até o próximo vídeo.